Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai e de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus conforme está registrada no Evangelho de João, o discípulo do amor. João capítulo 12, em que ele relata a ressurreição de Lázaro, feita por Jesus. Lázaro, morto há 4 dias, Jesus o ressuscitou, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Ele ressuscita esse nosso corpo para viver algum tempo aqui na terra ainda. Agora, ele é a garantia da nossa ressurreição final. Como Deus o ressuscitou dos mortos, todos nós que somos seus filhos, que nos entregamos a ele, fomos salvos por ele, seremos ressuscitados quando ele voltar. E teremos um corpo glorificado como o dele. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 12, a partir do versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele sabia que estava chegando a hora dele se entregar para morrer naquela cruz, para salvar a humanidade, salvar todos aqueles que olhassem para ele e se arrependessem dos seus pecados e o aceitassem como seu substituto naquela cruz. Ele morreu por causa do seu pecado, do meu pecado e do pecado de toda a humanidade. Quem de nós reconhece isso é salvo. Ele pagou o preço dos nossos pecados. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus está dizendo que a morte é o meio da produção de uma nova vida. Ele citou o exemplo da semente. A semente de uma árvore só vai se transformar em árvore e produzir flores e frutos se plantada na terra, morrer como semente, para ressuscitar como árvore. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, ele nos diz que esse era o destino dele, mas não só dele, é o destino nosso, de seus servos, Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, ele pagou o preço do nosso pecado. Nós nascemos de novo em nosso espírito, nos tornando filhos de Deus. Então, nós devemos passar a viver uma nova vida, diferente da vida anterior. Precisamos aprender a morrer para a vida anterior, para viver para a nova vida implantada em nós pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos livre-arbítrio, liberdade de escolher morrer para seguir a Cristo ou continuar vivendo para nós mesmos. Vivendo para nós mesmos, não produziremos qualquer fruto que permaneça para a vida eterna. Ele diz: quem ama a sua vida, perde-a. Se a sua velha vida de filho de Adão e Eva pecador continuar sendo como era, se você não assumir que é uma nova criação de Deus, vivendo com o poder de Deus dentro de você para obedecer a Deus e aos seus mandamentos, vivendo na antiga vida, fazendo o que você gostava, o que você achava que era mais importante, ao invés de negar a sua vida antiga e assumir a vida que Deus está te dando, em obediência aos seus mandamentos, pelo poder do Espírito Santo dentro de você. Então, quem ama a sua antiga vida, vai perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida, esse odeia a sua vida aqui, o sentido dele é: ama menos a sua vida antiga do que ama a vida de Deus. Ama menos a si mesmo do que ama a Deus. Então, ele ama, sobretudo, acima de tudo, a Deus. E quer viver para agradar a Deus.
obedecendo ao mandamento-chave da palavra de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E ao próximo como a si mesmo. Então, para Deus estar em primeiro lugar na sua vida e na minha vida, e o próximo ser importante, objeto do nosso amor, nós precisamos negar-nos a nós mesmos. Negarmos a nossa velha vida cheia de egoísmo, de vaidade e de orgulho. Negarmos a vida deste mundo. E aí, vivendo a vida de Deus aqui na terra, como sal e luz da terra em obediência a Deus. Assim estaremos preservando a nossa vida para a vida eterna. Jesus disse em outra ocasião que quem quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é dizer não para si mesmo. Não para si, para a sua vontade, para os seus desejos, para os seus pensamentos, para os seus objetivos, para os seus planos, e sim para a vontade de Deus, que na verdade é muito melhor do que a nossa, porque só a verdade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nós só experimentamos isso dizendo não à nossa antiga forma de vida. Nascemos de novo como filhos de Deus. Devemos viver em obediência à palavra de Deus. Viver para agradar a Deus, negando a nós mesmos e dizendo sim a Deus. Aí então o seu Espírito Santo nos fortalece para vivermos de forma agradável a Deus. Jesus, na parábola do semeador, nos diz que quem ouve a palavra de Deus e não lhe dá atenção, vai continuar perdido. Muita gente ouve a palavra de Deus, mas a palavra de Deus só frutifica naquele que tem o coração voltado para Deus, que deseja conhecer Deus, agradar a Deus e obedecer a Deus. Nesse ela produz fruto. Na maior parte das pessoas não produz fruto, porque amam a si mesmo, não negam a si mesmo. Ele diz que quando a pessoa ouve a palavra de Deus, mas continua vivendo para si mesma, preocupado com os cuidados da vida e fascinado pelas riquezas e prazeres desse mundo, essa palavra de Deus não terá efeito algum na sua vida. Porque ele ama este mundo e os seus prazeres. Não vai surtir efeito nele, e ele vai perder a vida eterna. É necessário morrer para si mesmo e viver para Deus. Você pode imaginar o que custou a Jesus? O que custou a Jesus negar a ele próprio? Ele era Deus, 100% Deus, mas era 100% homem, como você e eu. No jardim do Getsemane, um pouco antes dele ser preso, ele rogou a Deus de uma forma extremamente profunda, com muita angústia na sua alma, pedindo a Deus que arranjasse um outro jeito de salvar os seres humanos. Ele suplicou a Deus por 3 vezes, passa de mim este cálice, arranje outra forma de salvar os seres humanos, é muito difícil, eu não quero. Por favor, arranje outro jeito. Mas se não tem outro jeito, então eu aceito o que tu determinaste. Eu vou me negar ao ponto de morrer por aqueles que tu queres salvar. Jesus negou-se a si mesmo e se ofereceu para todo o sofrimento do Calvário. Todo o sofrimento. Foi açoitado terrivelmente, o seu corpo dilacerado. Foi esbofeteado, foi cuspido, recebeu muitos socos, foi empurrado. Sofreu terrivelmente e finalmente foi pregado na cruz. Mãos, braços e pernas pregados na cruz. Peito perfumado por uma lança. O sofrimento de cruz, o sofrimento mais terrível que eles inventaram para criminosos. Pois ele aceitou morrer por você e por mim, para pagar o preço do seu pecado e do meu pecado. Ele aceitou ser separado de Deus. Ele aceitou que todo o pecado da humanidade viesse sobre ele e Deus ficasse separado dele, porque Deus é santo. Deus não pode estar junto do pecado, mas ele se fez pecado por amor a você e por amor a mim. Ele morreu e, tendo morrido, ressuscitou, vencendo a morte, vencendo Satanás, vencendo o inferno e nos concedendo a vida eterna. Meu amado, minha amada, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, o mundo todo é contra nós, o diabo é contra nós,
mas Deus é por nós e Ele é mais poderoso. Ele nos capacita a vencer toda a dificuldade, todo o problema. Decidindo cada um de nós viver para Deus, negando-se a si mesmo, Ele nos capacita a vencer todo o poder das trevas. E a sua vida vai se manifestar em nós. Precisamos morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vontade própria, morrer para a nossa vida egoísta, vaidosa e orgulhosa neste mundo, e aceitarmos que somos filhos de Deus, vivendo aqui para amar a Deus acima de tudo, servindo com todo o nosso ser e servindo ao nosso próximo, porque quem diz que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso. Deus quer que vivamos aqui, ligando a nós mesmos e dizendo sim para Ele, fazendo a sua vontade pelo poder do Espírito Santo dele que habita em nós. Que possamos perder a nossa vida humana, os seus interesses próprios dos seres humanos, e viver aqui como filhos de Deus, fazendo a vontade de Deus, conforme a sua bendita e santa palavra. Que o Espírito Santo nos fortaleça, a ti e a mim, para nos negarmos a nós mesmos, negarmos o egoísmo, a vaidade e o orgulho, e vivermos como filhos de Deus, obedientes a Ele, cheios de amor, transbordantes do amor de Deus, que alcança as vidas, para que elas possam também experimentar como é agradável, bom e perfeito servir a Deus, tendo a certeza da vida eterna. Em nome de Jesus, vivamos para Ele. Ele nos comprou, não somos mais de nós mesmos. Ele é o nosso dono. Que lhe obedeçamos, fazendo a sua vontade. E aí vamos reconhecer, de fato, que a vontade dele é melhor do que a nossa. É boa, agradável e perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.